Olá, alunos! Meu nome é Tatiana Oliveira e hoje vou passar para vocês uma aula de eletiva. Bom, essa aula ela é destinada ao 9º ano e ela fala sobre a cultura nordestina e a história de Lampião. Espero que vocês gostem. No início desse ano, nós começamos com as eletivas. Ninguém sabia como iria funcionar e todo mundo estava numa grande expectativa. Bom, na escola nós fizemos alguns grupos de alunos e conversamos com eles sobre as macrocompetências e as competências socioemocionais. Autogestão, autoconhecimento, principalmente porque a gente precisa se conhecer, saber das nossas preferências para a gente poder pensar no que a gente vai querer para o nosso futuro. A nossa habilidade de hoje é desenvolver processos de criação em artes visuais com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer, analisar e contextualizar as características da cultura nordestina e a história de Lampião. Vamos lá então com a nossa questão disparadora. Você reconhece ou consegue fazer alguma relação entre essa imagem, esse som e o tema da nossa aula de hoje? Bom, iniciando então aqui a nossa aula, toda essa faixa amarela no mapa é a região Nordeste. Ela é composta de 9 estados. Vamos iniciar então falando da região Nordeste. A região Nordeste é uma das 5 regiões do Brasil e possui o maior número de estados, 9 no total: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe também. Essa região foi o berço da colonização europeia no país, uma vez que nela ocorreu a descoberta do Brasil e consolidou a colonização exploratória, que consistia na extração do pau-brasil ou pau de Pernambuco, cuja tinta da madeira era utilizada para tingir roupas da nobreza do Velho Mundo. Com a criação das capitanias hereditárias, em 1534, foi fundada a Vila de Olinda e anos mais tarde deu-se o início à construção da primeira capital do Brasil, Salvador, para abrigar o governo geral. O Nordeste foi também o centro financeiro do Brasil até meados do século XVIII, uma vez que a capitania de Pernambuco foi o principal centro produtivo da colônia e Recife, a cidade de maior importância econômica. Vamos falar agora do protagonista da nossa aula de hoje, Lampião. Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, foi um cangaceiro brasileiro que atuou no sertão nordestino. Ficou conhecido como Rei do Cangaço por ter sido o mais bem-sucedido líder cangaceiro da história. Nascido na cidade de Vila Bela, atual Serra Talhada, no semiárido do Pernambuco, foi o 3º filho de José Ferreira dos Santos e Maria Sucena da Purificação. Até os 21 anos de idade, ele trabalhou como artesão, quando o seu pai foi morto num confronto com a polícia, em 1919. Virgulino jurou vingança e, junto com mais 2 irmãos, passou então a integrar o grupo do cangaceiro Senhor Pereira. Vamos falar um pouco agora sobre a cultura da região Nordeste. A cultura nordestina é muito diversificada, uma vez que foi influenciada por indígenas, africanos e europeus.
Os costumes e as tradições muitas vezes variam de estado para estado. A riqueza cultural da região Nordeste é visível para, além de suas manifestações folclóricas e populares, a literatura nordestina tem dado grande contribuição para o cenário literário brasileiro, como a literatura popular de cordel, que remonta ao período colonial. A literatura de cordel veio com os portugueses e tem origem na Idade Média Europeia. E numerosas manifestações artísticas de cunho popular que se manifestam oralmente como cantadores de repente e de emboladas. Bom, agora na imagem a seguir vocês podem ver vários casais vestidos com trajes típicos de lá, que nos lembra aqui a nossa popular festa, que também é tradicional e cultural, que é a quadrilha, né? Mas lá na região nordestina, eles têm o frevo, o torém, caboclinhos e o forró. Eu tenho certeza que pelo menos o forró você conhece. No nosso slide anterior, nós falamos sobre a literatura de cordel. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre ela. A literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto, literatura popular em verso ou simplesmente cordel, é um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e depois impressos em folhetos. O nome tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos para venda, pendurados em cordas, cordéis ou barbantes lá em Portugal. No Nordeste do Brasil, o nome foi herdado, mas a tradição de barbante não se perpetuou. O folheto brasileiro pode ou não estar exposto em barbantes. Alguns poemas são ilustrados com xilogravuras, também usadas nas capas. As estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é xilogravura. É uma técnica de gravura na qual utiliza uma madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre um papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com um carimbo. É uma técnica em que se entalha na madeira com a ajuda de um instrumento cortante a figura, forma ou matriz que se pretende imprimir. Após esse procedimento, usa-se um rolo de borracha embebido em tinta, tocando apenas as partes mais elevadas do entalhe. Agora, na próxima imagem, vocês podem ver como fica um carimbo feito com essa técnica de xilogravura. Aqui mais ao canto, existe uma imagem que foi entalhada na madeira, passada a tinta e ela foi carimbada sobre o papel, ficando ali só as partes que estão em relevo. Bom, a nossa atividade proposta de hoje é fazermos um carimbo usando a técnica de xilogravura. E para isso, vamos precisar de alguns materiais. Folha de papel, sulfite ou pode ser do caderno de arte mesmo, tinta guache preta, pincel, ou se você preferir, pode fazer a própria pintura a dedo. Placa de isopor fina ou bandeja descartável. Às vezes a gente encontra no mercado, vai comprar alguma coisa e acaba vindo, a gente também pode reutilizar esse material. Você lava, espera ele secar um pouquinho, aí pode usar na atividade. E lápis de escrever. É bem simples e eu acho que vocês conseguem todos esses materiais em casa mesmo. Vamos ao passo a passo da atividade para vocês verem como é que se faz esse carimbo. Primeiro, faça um desenho a lápis no isopor. Esse desenho é livre, você pode fazer ou algo relacionado ao Nordeste ou alguma imagem que você preferir mesmo. Marque o desenho afundando levemente os contornos com o lápis. Cuidado para não atravessar o isopor, porque se você transpassar o isopor, a sua imagem depois pode ficar borrada. Pinte toda a superfície do isopor com tinta preta, cobrindo totalmente o desenho, suas laterais e interior. O isopor deve ficar totalmente preto. Coloque o isopor com a tinta virada sobre o papel e aperte levemente. Cuidado para que ele não saia do lugar, pessoal, porque se ele sair um pouquinho de lado, também vai borrar o seu trabalho. Após alguns segundos, retire o isopor com muito cuidado para não deixar ele se movimentar, como eu acabei de dizer, e você vai esperar a sua imagem secar. Parece simples, mas não é. Eu mesma tentei algumas vezes. Aqui para vocês verem, são dois exemplos de duas atividades de duas alunas minhas que nós fizemos aí durante o período de distanciamento social.
As duas primeiras imagens são da aluna Cassandra. Vocês podem ver aí um bonequinho, né? Na primeira imagem é o isopor recortado e a imagem levemente afundada nessa superfície. E a segunda imagem já é o carimbo que ela fez. Então, nessa primeira imagem, ela desenhou, pintou e quando ela passou para o papel, ela ficou daquele jeito. A segunda imagem é da aluna Natália Ramos Miranda e ela utilizou a mesma técnica. Como vocês podem ver ali, a gente tem um cactus carimbado. Bom, agora a gente vai retornar a alguns pontos principais da nossa aula, fazendo um mapa mental. Bom, agora nós vamos fazer um mapa mental, colocando aí alguns pontos principais da nossa aula. Como vocês podem ver, aqui no meio a gente colocou lampião, cangaço, nordeste, cordel e xilogravura, que é o que nós aprendemos hoje. E as imagens ajudam a gente a relembrar do que a gente viu. Bom, lá em cima tem o nosso mapa do Nordeste, ao lado os dançarinos ali lembrando as culturas, né, e as tradições nordestinas. Ali uma imagem que nos lembra Nordeste, os folhetinhos pendurados de cordel, a nossa imagem do carimbo de xilogravura e o nosso lampião. Bom, pessoal, essa aula de hoje foi um recorte de uma das aulas de eletiva que eu dei em duas escolas. Em uma escola foi para os 8º e 9º anos e na outra escola foi para o ensino médio. Tá? Ela ia culminar, né, ela iria finalizar com uma apresentação teatral. Nós iríamos fazer aí a defesa e a acusação de Lampião. Então, lá na sala de aula, nós separamos as salas em duas. Metade da sala ficou com a defesa de Lampião, a outra metade com a acusação. E nós trabalhamos os cordéis, fazendo poesias sobre esse tema. Uma parte da sala fez a acusação dele em cordel e a outra parte da sala fez a defesa. E para finalizar, eu vou deixar para vocês 3 perguntas que vocês podem refletir, podem conversar com os seus pais, seus amigos, enfim, ou podem conversar com seus colegas de escola, professores, e aí, se vocês quiserem, dão uma devolutiva para a gente, tudo bem? Vamos lá. Lampião era considerado um tipo de Robin Hood do sertão. Muitos justificavam seus crimes como um ato de justiça, pois ele retirava dos ricos para dar aos pobres e cobrava dívidas. Você acha que os métodos de Lampião eram bons ou ruins para a sociedade? O medo e o incentivo à violência contribuem com um ambiente saudável para se viver? E aí, o que você acha? Na nossa pergunta número 2, Lampião nunca foi capturado nem julgado. E é por isso que até hoje, em vários lugares, esse tema é debatido, não apenas pelo povo nordestino, mas também por muitas faculdades de direito por todo o país. Você ficaria de que lado? Acusaria Lampião ou faria sua defesa? E quais argumentos você usaria para defender a sua posição? Bom, e a nossa terceira pergunta fica aí uma pegadinha para vocês. Você percebe uma fala persuasiva em alguma dessas 2 perguntas anteriores? Bom, volte lá, dê uma lidinha e veja, em uma dessas 2 perguntas, eu coloquei a minha opinião pessoal para tentar mostrar para vocês o que eu penso sobre o assunto. E é assim que alguns advogados, inclusive, trabalham.
Bom, aqui eu me despeço de vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem ao máximo e que vocês vão buscar mais sobre a cultura nordestina. Você pode perguntar para o seu pai ou para a sua mãe, para amigos, conhecidos, enfim, se eles conhecem alguém que veio do Nordeste e pode dizer um pouco mais para você sobre essa cultura que é tão rica. Aqui eu me despeço de vocês mais uma vez e até a próxima ou até as aulas lá na escola, pessoal. Tchau!